Oi, que bom que você chegou, eu tava te esperando. Puxa uma cadeira, senta aqui na mesa comigo que a gente vai bater um papo. Hoje eu quero compartilhar algo com vocês que é muito simples, mas é muito fácil também da gente confundir, de ser confundido, um conceito básico da palavra, mas que a gente acaba trocando e invertendo muitas vezes na nossa ignorância, na inocência talvez. Mas hoje a gente vai resolver essa questão. E aí eu vou direto ao assunto com vocês, vou direto ao ponto. E é muito simples. Frutos são frutos, pessoas são pessoas. Eu sei que você já sabe disso. Mas a gente tende a chamar pessoas de frutos e confundir o que é que cada um significa, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 28, um texto super conhecido, Mateus 28, versículo 19, a grande comissão da igreja, Jesus ele fala claramente: vão e façam discípulos de todas as nações. Mas se a gente voltar alguns capítulos no mesmo livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 8, ele diz que todos aqueles que nasceram de novo, eles dão frutos dignos de arrependimento. São dois verbos completamente diferentes: fazer e dar. Façam discípulos e deem frutos. E antes de eu destrinchar um pouquinho isso com vocês, eu queria ler a versão da Bíblia judaica desse texto que diz assim: se vocês realmente tiverem abandonado os seus pecados e voltado para Deus, produzam fruto, deem fruto para comprovar. Qual que é a grande diferença aqui? Por que esses dois verbos são tão diferentes? Exatamente porque discípulo, você constrói, você ensina, você forma, você faz um discípulo. Você torna alguém um discípulo. É algo que demanda do fazer, mas fruto não. Não tem como fazer um fruto. Você dá o fruto, porque o fruto é a obra do Espírito Santo em nós. É o Espírito quem faz na nossa vida. A gente entrega, a gente devolve, a gente produz o que ele já produziu em nós. Vocês estão entendendo a diferença? Então a gente precisa tirar essa ideia, desmistificar isso na nossa cabeça de que uma pessoa que ganhou muitas vidas é uma pessoa que tem muitos frutos, é uma pessoa frutífera porque ganhou muitas almas para Jesus. Não! Outro texto que é super conhecido lá em Provérbios, acho que é Provérbios 11, que fala assim que o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio. Então o fruto é de vida, é de testemunho. Mas se você ganhar almas, você está mostrando que você tem sabedoria. Não é necessariamente que você ganhou almas, agora você é frutífero, entendem? Muita gente não significa muito fruto, mas mostra sabedoria. Tem um outro texto que eu queria falar com vocês, que também é um tanto quanto conhecido, Jeremias 29, quando o Senhor libera, né, através do profeta, uma palavra de esperança para o povo de Israel. Ele diz assim, no versículo 5, construam casas para vocês e vivam nelas, plantem jardins e comam o que eles produzirem. Então, casas para vocês, jardins para os frutos. Bem separado, bem claro aqui, né? Outro exemplo que eu quero dar para vocês, Mateus capítulo 7, Jesus claramente fala isso. No versículo 20 ele diz: pelos frutos os conhecereis. Como que se conhece um filho de Deus? Pelos frutos. Que frutos são esses? A pergunta é essa, né? Aí vamos lá para Efésios. Vamos andar um pouquinho na Bíblia aqui com vocês. Efésios capítulo 5. Passei. Ui, meu Deus, cadê Efésios? Sumiu. Volta. Tá vendo? A gente também se perde. Gálatas, Efésios, capítulo 5, versículo 9. Ele diz assim: os filhos de Deus, eles andam como filhos de Deus e eles produzem frutos de filhos de Deus. Olha o que está escrito. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Que frutos são esses que Jesus disse aqui que eles serão conhecidos pelos frutos? Frutos de bondade, justiça e verdade.
Aí você pode olhar para mim e dizer assim, mas lá no Salmo 127, a Bíblia fala do fruto do ventre, né? O fruto do ventre e o seu galardão. Exatamente! Novamente eu vou falar do que eu tô falando desde o começo. Fruto você dá, você não faz. Quem que pode fazer, filho? Me fala. A gente faz a nossa parte, mas a vida, a formação de um ser humano, de uma pessoa, a essência, quem dá é Deus. O que a gente faz? A gente devolve para Ele, a gente entrega para Ele. Esse fruto no nosso ventre, é Ele que coloca em nós, é Ele que dá vida. A gente sozinho não consegue dar vida a ninguém, meus irmãos. Vocês sabem disso. Então a gente não faz filho, né? A gente produz. A gente entrega para Deus, a gente devolve para Deus um filho, a gente consagra para Deus um filho. É diferente de fazer. Então, se os filhos de Deus, eles são conhecidos pelos seus frutos, vamos clarear essa ideia. Que frutos são esses? Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade e autocontrole. Outras versões que diz, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí tá escrito, contra essas coisas não tem nada na lei. Não existe lei contra essas coisas, porque é o Espírito que produz em nós. Então, quem que vai impedir o que o Espírito produz na nossa vida? Não tem sentido isso. Então, vamos parar com essa coisa de achar que uma pessoa frutífera é uma pessoa que tem muitos discípulos, que ganhou muitas vidas para Jesus. Porque, de acordo com a palavra de Deus, uma pessoa frutífera é uma pessoa que ama como Jesus amou. Sabe, tem uma coisa interessante nesse ponto. A gente sempre repete, né, aquilo que Jesus falou, que os mandamentos mais importantes são amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Jesus falou isso? Falou. Mas a gente esquece do que ele também falou lá em João, capítulo 15. Eu vou abrir para ler para não dizer que eu estou inventando. Versículo 12. Um novo mandamento vos dou. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros, como eu os amei. Jesus aqui subiu de nível. Se a lei dizia, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, Jesus está dizendo, eu estou dando um novo mandamento para vocês, uma nova lei para vocês. Vocês têm que amar o outro como eu amei vocês. Então, uma pessoa frutífera é uma pessoa que ama o próximo como Jesus ama. É outro nível de amor, é outro nível de entrega, é outro nível de doação. E isso só o Espírito para produzir em nós, gente. Porque quem é que vai amar como Jesus amou? Jesus entregou a sua própria vida por alguém que não merecia. A gente tem um senso de justiça, né? Até para pagar o mal com o bem a gente tem dificuldade. E Jesus está dizendo, ame como eu te amei. Isso é ser uma pessoa frutífera. É amar como Jesus amou. Ser uma pessoa frutífera não é ser uma pessoa que está em todos os cultos, necessariamente. Ser uma pessoa frutífera é ser uma pessoa feliz. Vocês já viram que a maioria dos crentes anda tudo carrancudo, de cara fechada, vive reclamando, tá passando na prova, tá na luta, tá na batalha, tá na peleja, e o inimigo que se levanta, e é guerra em cima de guerra, e a pessoa fica ali, né? As rugas tudo aparecendo. Gente, o fruto do Espírito é alegria. A gente tem que ser o povo mais feliz da terra. A gente tem que ser pessoas leves, pessoas sorridentes, pessoas agradáveis, pessoas com semblante sereno, pessoas, sabe, que você olha e diz assim, nossa, que aquela pessoa tem cara de feliz, queria ficar perto dela. Agradável. Não gente chata não tá cheio. Não vamos encher a igreja de gente chata também não. Misericórdia, vamos fazer diferença. Isso não tava aqui no meu script. Mas é isso, gente. O fruto, uma pessoa frutífera é uma pessoa feliz. A gente fala tanto da alegria do Senhor, então vamos viver essa alegria, né? Eu sei que a gente vai ter dias difíceis,
Mas até nos dias difíceis a gente pode sim ter alegria. A gente pode ser uma pessoa leve, enfrentar tudo isso com leveza, porque a gente tem o Espírito de Deus, a gente tem a presença de Deus, a gente tem a comunhão com o Senhor. E o Espírito produz isso em nós, não é na nossa força. Eu sei que não dá para sorrir quando a gente está com vontade de chorar, mas o Espírito que produz isso na nossa vida, não é a gente, entende? Então uma pessoa frutífera é uma pessoa que ama como Jesus amou, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que tem paz. Mateus capítulo 5, quando Jesus está lá falando do sermão da montanha, né, o famoso sermão de Jesus, ele diz uma coisa muito poderosa. Ele diz assim: bem-aventurados são os pacificadores. Para você promover paz, você tem que ter paz. Uma pessoa frutífera é uma pessoa cheia de paz. Os filhos de Deus, eles são pessoas pacíficas. Onde eles chegam, o ambiente tem paz. Onde eles estão, o ambiente está em paz. Está agradável. Sabe? Não é aquela coisa pesada, não é aquela coisa de confusão, de gritaria, sabe? Tem paz. Isso é fruto do Espírito na nossa vida. Isso é o que vai fazer uma pessoa olhar de fora e dizer assim: rapaz, você deve ser filho de Deus, porque, olha, essa paz, essa alegria não faz sentido. Por isso que eles serão conhecidos pelos frutos, Jesus disse. A gente tem que ter isso na nossa vida. E é o Espírito que produz isso em nós. Uma pessoa frutífera é uma pessoa paciente. E nesse mundo acelerado de hoje, a paciência é um fruto que está faltando um bocado, viu? Não vou nem falar muito não, porque realmente a gente precisa ter paciência. A gente precisa ter esse fruto na nossa vida. E aí segue, né, todo o texto aqui de Gálatas. Uma pessoa frutífera é uma pessoa mansa, é uma pessoa temperada, é uma pessoa que sabe se dominar, que tem autocontrole, que controla os seus impulsos e principalmente a sua língua. É uma pessoa que sabe se posicionar, é uma pessoa agradável. Isso é fruto e isso é o Senhor quem produz na nossa vida. Não é ganhar um monte de gente para Jesus que vai fazer de você uma pessoa frutífera. Jesus deixou muito claro: vocês querem saber quem são os meus discípulos? Pelos frutos vocês vão conhecer eles. Quais frutos? Esses frutos. De uma pessoa diferente. De uma pessoa que não se comporta como todo mundo se comporta. Mas não é porque ela está ali tentando ser a pessoa perfeita. Pelo contrário, é exatamente porque o Espírito Santo produziu isso nela. E na hora das adversidades, na hora das situações, ela naturalmente é essa pessoa. Que fruto você não faz força para dar. Ele produz, a árvore produz naturalmente, né? Ela não fica se espremendo para dar um fruto. Agora, vidas são o que nós entregamos para Deus como resultado do que Ele fez por nós e do que Ele fez em nós. É o resultado daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Por causa do que Ele fez, eu tenho um testemunho diferente e as vidas são atraídas a Ele através do meu testemunho. Então não é multidão, é testemunho. E eu queria muito falar isso com vocês, porque a gente precisa mudar o nosso mindset em relação a isso. A gente precisa mudar a nossa mentalidade em relação a isso. E começar a ser cristãos de acordo com a palavra, né? Que realmente tem frutos dignos de uma vida transformada. Frutos dignos de uma vida de alguém que abandonou o pecado e se voltou para Deus. Frutos de uma vida de alguém que se relaciona com Deus. Eu quero ser essa cristã. Eu sei, a gente não tem todos os frutos. Você pode olhar para mim e dizer assim: é fácil falar. É muito fácil falar mesmo. Eu sei que é difícil no dia a dia a gente olhar para nós mesmos e enxergar esses frutos. Mas eu volto a dizer, não é a gente que vai produzir o fruto. O fruto é o Espírito que produz em nós. A gente vai dar vidas, porque o Senhor nos vai dar essa capacidade de ser testemunhos por onde a gente for. Testemunhas do Evangelho por onde a gente for. E isso é o Espírito que vai produzir em nós. Então que a gente seja cristãos que verdadeiramente dão frutos. E não fique com essa conversa de que eu tenho muito fruto porque eu tenho muitas vidas para Jesus. Já ganhei muita vida, dei muito fruto. Misericórdia. Vamos amadurecer, vamos entender o que a palavra de Deus diz, né? Vamos olhar para o que Jesus nos ensinou. Jesus disse: permaneçam em mim e eu estarei com vocês. Porque assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, vocês também não podem, distantes de mim.
A gente nunca vai produzir nada para Deus distante dele. A gente só consegue produzir fruto, dar fruto, quando a gente está perto dele, para que ele coloque isso em nós, para que ele coloque a semente na nossa vida. Não tem como dar fruto por nós mesmos. Jesus falou isso, João 15, 4. Quem permanece unido a mim e eu com ele, dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então é isso, gente. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu espero que essa mensagem tenha te alcançado, que você hoje tenha sido ampliado nesse entendimento de que frutos são frutos, pessoas são pessoas, e que a partir de hoje a gente comece a buscar o Senhor nesse sentido. Senhor, eu quero ser uma pessoa frutífera. Eu quero frutos na minha vida de alguém que realmente se relaciona contigo, caminha contigo. Frutos que só o Senhor pode produzir em mim. Eu sozinha eu não consigo ter paz, eu não consigo ter alegria, eu não consigo ser uma pessoa mansa. Eu sozinha não tenho domínio próprio. Eu sozinha não tenho paciência. Eu sozinha não sei amar como o Senhor amou. Mas eu quero que o Senhor produza isso na minha vida. Os frutos do Senhor em mim. E a consequência disso vai ser que eu vou te devolver vidas que vão ser atraídas ao Senhor por causa do meu testemunho. Amém? Então, se esse vídeo te abençoou, clica no like, deixa um comentário para mim sobre o que você pensa a respeito disso. Eu vou amar trocar uma ideia com vocês nesse tópico. E compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas sejam libertas dessa mentalidade errada que a gente aprendeu de que vidas são frutos. Que Deus te abençoe. Um beijo, até o próximo vídeo.